Om Bhurbhuva Swaha Tatsavituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Didyayunaha Prachodayat. Om Vishnu Om Vishnu Om Vishnu Om Vishnu Om Radhe Om Radhe Om Radhe Om Radhe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Govindadi Purusham Tamaham Bhajami Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Haribo, Haribo, Haribo. Lindo, né? Esse Krishna aí atrás, olha. Olha que maravilhoso que é Deus, né? Se veste com... Apesar de ser uma pessoa simples, né? No mundo espiritual, Krishna se veste esplendorosamente, né? Principalmente na forma do Senhor Vishnu, né? O Senhor Vishnu, ele é muito opulento, cheio de beleza, né? Inconcebível, né? Deus, por isso que o nome dele é Krishna. Krishna significa aquele que atrai tudo, né? Imagina, o centro da existência, isso que quer dizer Krishna, o centro que atrai tudo para ele. É igual quando a pessoa acorda de manhã e ela quer se expor, né, ao sol. Todo mundo quer sentir aquele calorzinho do sol, né? A luz que faz você enxergar a sua movimentação. Né? Geralmente, quando um lugar assim é muito frio, quem é que não gosta, né, de sair assim, se expor ao sol? E o sol também representa aquele centro, né, de saúde, prana que emana dele. Todo o nosso sistema solar aqui é mantido e alimentado por esses raios solares, porque se não fosse o sol, né, não haveria a vida. De modo semelhante, né, também, Krishna, ele é assim, ele é a vida de toda a vida. Ele é o sol supremo e ele brilha, né, majestosamente, e todo mundo que tiver um pouquinho de bom senso vai entender que a vida sem Deus é como se você ficasse num lugar bem frio. Vamos supor que o seu coração é bem frio e você está, né, tremendo. Pode ser de medo, qualquer qualidade negativa que possa fazer uma analogia com esse frio, que você quer sair para se expor ao sol, para esquentar o seu organismo espiritual. De modo que Krishna, ele brilha em nosso coração, como esse sol, né, divino. Geralmente, dentro de uma metafísica, o nosso coração ele representa o sol do nosso corpo físico. Temos também um sol espiritual, que somos nós, né, a parte integrante de Deus, e temos também o sol divino, que é Deus presente em nós, certo? Então, o espírito, aquilo que somos, quando não nos expomos ao sol interno, estamos sempre com frio, né? A roupa que você coloca, o aquecimento central, não são iguais ao sol, a um local que está sempre recebendo, né, aquela luminosidade. Os locais de mais calor, eles são mais alegres, né? As pessoas são mais dinâmicas, têm mais energia.
Então, da mesma forma, temos que considerar isso, que Krishna significa esse sol da atração, sol da luz, né, que ilumina todo mundo que está com Deus está vendo a existência de uma forma completamente diferente de como as outras pessoas, né, que realmente não se rendem aos pés de lótus de Deus, se sentem. Então temos que prestar bastante atenção nisso e reconsiderar o que é Deus, né? Então Deus, ele se manifesta, né? Ele se apresenta como essa forma que está aí atrás. Então Krishna, ele é lindíssimo, né? Está aí tocando, né? No caso ele está tocando a flauta, né? A gente pode ver tocando a flauta dele. E essa flauta aí dizem que vibra o mantra Hare Krishna, né? Lá no mundo espiritual, quando Krishna toca o mantra Hare Krishna, esse som é ele mesmo entrando no ouvido de todos os seres de Vrindavan, e todas as pessoas ficam apaixonadas quando Krishna entra como som em suas audições, e todo mundo sai para fora para ver Krishna. Cadê Krishna? Né? Onde que está? Krishna está indo para onde? Está fazendo o quê? Então essa é a conversa lá no mundo espiritual. No mundo espiritual, você, quando estiver lá, né, você não vai conseguir pensar em nada além de Krishna. Lá em Vrindavana, né, onde Krishna habita. Então, todas as gopis, principalmente, que são as devotas mais próximas em intimidade amorosa, dentro desse contexto do amor espiritual, elas vivem completamente enlouquecidas, certo? Então, o espírito, né, quando você abandonar essa forma humana e for lá para o mundo de Krishna, porque Krishna está te atraindo para você voltar para o mundo dele, quando você chegar lá, você vai ficar assim, tão apaixonado por Deus. Você vai querer ficar exposto a esse sol divino da existência completa. A gente fala assim o tempo todo, mas lá não tem tempo, lá é absoluto, certo? É a natureza absoluta de Deus se manifestando, porque o conceito de tempo e espaço é só relativo à mente, ao corpo físico. Porém, no plano espiritual, no plano divino, tudo gira em torno da eternidade. Não podemos compreender muito bem, mas podemos entender que há um sentimento do espírito por Deus, e nesse, vamos dizer, nesse contexto da energia amorosa de Deus, que é o fator predominante no mundo espiritual, todo mundo caminha nessa bem-aventurança, nesse êxtase. E aí, quando a gente fala de Srimati Radharani, que é a namorada de Krishna, a Radharani é exatamente esse êxtase de Krishna manifesto, sobre a forma de Srimati Radharani. E dizem que no mundo espiritual, esse êxtase de cada pessoa que está lá é expansivo, certo? Então, Krishna, quanto mais ele está com seu próprio êxtase na forma de Srimati Radharani, ele fica cada vez mais enlouquecido também, mais encantado. E nós, quando estamos diante de Radharani e Krishna, nós também ficamos infinitamente assim, perdidos, sobrecarregados desse amor feliz, que é indescritível, né? Não podemos descrever com a nossa mente relativa esse sentimento absoluto do espírito. Certo? Então, é muito importante entender assim, o que significa esse nome Krishna, por que é dado a Deus esse nome que é chamado o seu nome original. Quando Deus vem a esse mundo, nessa forma absoluta, né? Nessa forma que não podemos compreender, ele revela que o nome dele é Krishna. Apesar de Deus ter infinitos nomes, né, como Chaitanya Mahaprabhu descreveu,
em seu segundo verso do Shikshastaka, né? Chaitanya também era Krishna, ele fala, né? Você tem milhões de nomes e se cantarmos esses nomes, seremos favorecidos pela potência específica deles. Porém, esse nome Krishna, ele abarca todos os nomes, porque esse nome Krishna é o nome original. Assim, quando a gente canta, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare, né? Hare é Radharani, essa potência estática de Deus. E Krishna é o centro desse êxtase pelo qual nós estamos, né, ou devemos estar ansiosos para ir após a morte dessa forma física, certo? Porque esse mundo material aqui, ele é como um lugar frio, né? Fazendo uma analogia com essa comparação que estamos elaborando agora. Então, o mundo material é um lugar sem Deus, né? Principalmente no momento atual, podemos ver que as pessoas estão muito desconectadas do divino. Por isso que há esse sofrimento geral, um caos mundial, porque as energias do planeta Terra estão se renovando, né? A espiritualidade está pedindo para que a humanidade se situe numa plataforma de busca divina, porque nós estamos indo para uma quinta dimensão, um degrau superior de frequência, onde vai ser exigido de nós nos situarmos nesse estado de gratidão, nesse estado de rendição, de devoção a Deus. É lógico que as trevas, a escuridão vai tentar combater de qualquer jeito essa situação, porque se muitas pessoas ficarem rendidas a Deus, né, ou ao Mestre Jesus, ou a mestres elevados, isso vai diminuir a frequência negativa do planeta Terra. E agora nós estamos, assim, tipo, em tempos de apocalipse. Apocalipse não no sentido de destruição, de revelação, onde o lixo, né, as coisas podres, as coisas sujas, impuras, estão sendo manifestadas a olhos vistos, né? Por isso é dito que nesses tempos, nada do que está oculto, ou que estava oculto, deixará de ser revelado. Porque a própria frequência que o planeta Terra começa a entrar, revela naturalmente aquilo que não pode ficar nesse planeta mais, que está desfrequenciando, vamos dizer assim, dessintonizando, né? Então essas coisas, por não poderem mais ficar escondidas por trás, elas começam a manifestar, certo? Então, é muito interessante esse entendimento, né, quando você canta Hare Krishna, Krishna, né, Krishna me atraia, né, me atraia para você, Hare, me dê esse êxtase, que é estar em contato amoroso, alegre, feliz com você, aqui mesmo, nesse planeta Terra. Aí Krishna vai lá no Bhagavad Gita e fala, poxa, mas é tão raro uma alma que se rende a mim, porque as pessoas estão interessadas em vários assuntos, de usarem as suas mentes para focar em outras coisas que não seja em Deus, né? E aí as pessoas vão vivendo a cada dia uma vida miserável, uma vida fria, né? Uma vida fria porque o domínio das trevas, né? O domínio das frequências negativas vão mantendo a mente delas ocupada em coisas que não tem sentido. Não importa se esse mundo está bom ou se esse mundo está ruim, dentro do aspecto de tudo que está acontecendo, ou se é uma Satya Yuga, ou se é uma Kali Yuga, isso não importa. O que importa é se você está vivendo em Deus, nesse estado de amor, de gratidão, principalmente de sabedoria. Então, quando você compreende quem é Deus, quando você entende que é o mundo espiritual, que aqui essa escola Terra, né, é uma escola, é um estágio nessa forma humana, onde você necessariamente tem que fazer esse sacrifício de usar a sua forma humana para se iluminar, certo?
para atingir os princípios superiores que governam a sua vida. A luta, né, da batalha de Kurukshetra é exatamente, Arjuna ficou no meio do campo de batalha para vencer as energias inferiores, as energias que o mantinham nesse cativeiro, certo? Então tem esse estado também simbólico para a gente entender que a guerra de Kurukshetra ela está acontecendo diariamente em nosso coração. Todos os dias, quando você acordar, você tem que entender e se posicionar igual Arjuna no meio da batalha junto com Krishna. Todos os dias, quando você acordar, você sabe que você está num mundo de dualidade, onde do seu lado estão as qualidades divinas e do lado oposto estão as qualidades demoníacas, certo? E essas qualidades demoníacas vão tentar usurpar o reino da sua alma. E Krishna, ele quer que você lute, né? Não é para ficar pedindo as coisas para Krishna, né? Caiu a energia aqui, deu uma paradinha, então, ele estava falando de sombras, né? Então você vê, né? Estava falando de sombras, e aí caiu a energia para tentar me tirar do ar. Porém, se você tem, né, essa percepção interna, você vai falar assim, não, eu vou continuar o meu processo mental de focar a energia em Deus. Então, todo dia, quando você acordar, você tem que lembrar dessa situação do Bhagavad Gita, onde você está no meio de um campo de batalha, né, espiritual e mental, certo? Como Krishna diz no Bhagavad Gita, a mente, ela nunca né, ela não é nossa inimiga em si, ela pode ser nossa maior amiga, certo? Logo, né, você pode criar, né, ou fazer da sua vida uma luta, ou pode fazer da sua vida um desfrutar espiritual. Quando você reconhece Krishna como o sol supremo da existência, que está dando vida a tudo, que está alimentando tudo, e que não resta nenhuma outra alternativa ao ser que realmente tem a consciência espiritual, a não ser estar vivendo nessa vida divina, suprema. E por isso cada dia dele é dedicado a essa busca, a prestar algum serviço devocional, a passar essa informação para frente. Ele não perde muito assim, o tempo dele em atividades aleatórias, onde a sua mente fica navegando em informações negativas ou em assuntos superficiais, né? Ou fazendo qualquer coisa de distração, certo? Vida espiritual significa que você mantém a atenção naquilo que você é o tempo todo. Isso é vida espiritual. É a vida concentrada no espírito, entendendo que o espírito é uma parte integrante de Deus, que você está nesse mundo material, né, no planeta Terra, que é como uma escola, com essa possibilidade de aprender, assimilar essa sabedoria do Bhagavad Gita ou de algum mestre ascensionado que esteja passando o seu conhecimento, e você, com o espírito, vai absorver, né, esse conhecimento, e em meditação, em práticas espirituais, você vai realizar esse conhecimento no seu coração, o que é chamado da verdadeira sabedoria. E a partir daí você ilumina a sua consciência e você passa a observar o mundo com a luz espiritual. E aí o seu mundo vai ser muito diferente do mundo das outras pessoas, certo? Geralmente, uma pessoa que não entende o que é a vida espiritual, ela observa uma pessoa santa, uma pessoa que esteja com a consciência iluminada,
de uma forma completamente equivocada. Ela não consegue entender a percepção interna daquele espírito. Ela não consegue entender como que aquele ser tem uma conexão de amor com Deus. Porque ela, além de não tentar, né, arraigar essa oportunidade espiritual em seu coração, ela também avalia erradamente, porque como você pode avaliar algo se você não tem a experiência desse algo, certo? Já uma pessoa que tem experiência espiritual, ela pode observar onde que aquela outra pessoa que não obteve realização espiritual está situada, certo? E uma pessoa de índole, né, de frequência espiritual mais elevada, ela respeita as outras pessoas de acordo com o desejo delas de evoluir espiritualmente. Por isso que é dito que o mestre, né, só aparece quando o discípulo está pronto. Quando ele vê que a alma, né, realmente ela está tão ávida, tão desejosa de se recompor, né, esse contato com o divino no seu coração, que aí a pessoa que tem mais conhecimento, mais iluminação, ela passa exatamente aquilo que aquela alma precisa, porque Deus no coração de um ser que está mais frequenciando com ele, né, é potencializado para ser uma voz dele para aquele outro espírito que esteja numa posição mais atrasada, vamos dizer assim. Certo? Então, hoje eu tive um site, né, que fala que, vamos supor que tem duas pessoas que estão comendo, vamos dizer assim, o mesmo sanduíche, certo? Só que uma das pessoas não tem paladar, perdeu o paladar. Por algum motivo ela perdeu o paladar, certo? E o outro não, o outro está com o paladar, né, apuradíssimo, a sensibilidade lá em cima. Ele, cada mastigada que ele dá naquele sanduíche, ele sente o sabor, né, do queijo, do alface, do tomate, né, ele vai degustando o molho, tudo maravilhoso, né? Enquanto o outro lá está comendo, não está sentindo nada. Nada, está comendo, mas não sinto esse gosto que você sente. Certo? Não sinto esse gosto. Então, isso aí faz a gente refletir, né? Quando você está vivendo em Deus, a vida material tem um sabor inacreditável, porque você está sentindo a presença de Deus em tudo, em todos. Você entende? Não dá para explicar. É igual uma pessoa que vê lá do mundo espiritual, que já está vivendo com Krishna, com Deus, em pleno amor, e chega aqui nesse mundo material, ele não vai conseguir explicar o sabor do mundo espiritual. Da mesma forma que no mundo material, uma pessoa que está rendida a Deus e vivendo no amor dele, não consegue explicar para outra pessoa que está vivendo o mundo, mas não sente o sabor do mundo. Ele não sente a bem-aventurança, a substância suprema que existe por trás, né, de todos os acontecimentos, de todas as situações e arranjos na vida de uma pessoa que realmente caminha na luz, rendida aos pés de lótus do Senhor. Temos que refletir isso, porque muitas pessoas são condenadas por causa de um comportamento que às vezes, né, um devoto de Deus, ele está tão em êxtase que ele chega a estágios de loucura, né? Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna fazendo um exemplo de devoto puro nesse mundo, ele atingia estágios em que ele ficava louco, assim, uma semana, enlouquecido, perdido, ficava andando sem saber para onde ia, e aí ele tinha um grupo de devotos que o protegia, né? Que sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam quem era Chaitanya Mahaprabhu, certo? Então tem essas coisas assim, né? Por isso que fala assim, os loucos de Deus, né? Os loucos de Deus, que realmente é um estado de consciência que você sai
da frequência humana, da frequência material. Né? Então, uma pessoa que venha falar o sabor lá do mundo espiritual, como quando, né, Krishna vem para esse mundo, quando ele vem numa encarnação como Chaitanya Mahaprabhu, ele vem com devotos do mundo espiritual para fazer os arranjos para os seus passatempos. Certo? Então, esses devotos não vão conseguir falar. Então, mesmo Deus, mesmo Krishna, estando presente aqui nesse planeta e falando o Bhagavad Gita e realizando seus passatempos, as pessoas não podiam compreender o sabor de Deus, o sabor de sua existência, da sua sabedoria. Na medida que você vai evoluindo espiritualmente, vai estudando o Bhagavad Gita, com, né, muita paciência, com essa avidez no coração, quero encontrar Deus, aí você vai começando a sentir o prazer de existir em si. Não importa se você está aqui no mundo material ou no mundo espiritual, se você entende quem é Deus e você começa a viver em Deus no seu coração, então você está em Deus, você não está mais nem no mundo espiritual, nem no mundo material, você está em Deus, certo? E Deus sempre é espiritual, nesse sentido assim, maior e absoluto, porque só existe, na verdade, a energia espiritual. Porém, a fim de desenvolvimento, né, funcional da alma, dentro dessa estrutura de ascensão energética, existe aquilo que se chama o mundo material, que é como uma escola de coisas contrárias, né, de opostos, que vão fazer você chegar a uma síntese e que você vai transcender tanto o positivo como o negativo, que é o que aconteceu exatamente com Arjuna. Do lado dele tinha o exército chamado positivo, que era qualificado para realizar Deus, dentro de uma simbologia, e do outro lado o exército chamado negativo, que são as forças, né, opostas ao seu avanço espiritual nesse mundo. Porém, Krishna, ele fala para Arjuna, mas se você estiver comigo, se você estiver rendido a mim, é impossível que as forças trevosas possam te tirar do caminho. Então, quando Krishna fala rendição a ele, tem que ser rendição mesmo, né? Tem que ser entrega completa. Tem que ser o objetivo da sua vida. E para isso nós temos que disciplinar nossa existência. Nós temos que policiar, né, os nossos pensamentos, as nossas emoções, certo? Mas não assim, precisamos abandonar o mundo e começar a criticar e ficar com medo de, vou me perder. Não é assim. Não é uma questão intelectual, é uma questão interna. É o seu desejo? Qual é o seu desejo? Você quer voltar para Deus, realmente? Né? Porque essa questão de voltar para Deus já está intrínseco nessa ferramenta chamada forma humana, certo? Como a gente sempre fala, na forma animal, aquela ferramenta que era a forma animal, ele não estava destinado a realizar o divino. Porém, depois de um período de aprendizado na forma animal, você passou para essa forma humana. Você está projetando com a sua mente essa forma humana. E essa forma humana, dentro da criação de Deus, é uma ferramenta adequada para você começar a sentir o sabor de Deus nesse planeta. E Krishna diz no Bhagavad Gita que você tem que aprender a desencarnar com a consciência totalmente rendida a Ele. Então você vai ter que fazer isso em alguma forma humana, certo? Se você é uma pessoa morosa, né? Tem amorosa e morosa, certo? A amorosa, até pegando o sentimento, a letra A, né? A A significa que é uma negação da morosidade. Então, a pessoa amorosa é aquela que está totalmente ativa em Deus, certo? Então, isso aí é o amor Krishna, é a atração, né? O que é o amor? Amor é essa união, essa atração.
tudo no universo se une de uma forma mística para voltar para Deus. Certo? Isso é o amor. O amor é o quê? A criação de Deus ascensionando para realizar Deus. Mas se as pessoas não querem entrar nessa energia, com certeza o mundo delas, né, é um lugar assim, muito frio, muito... uma vida sem sentido. Você tem que imediatamente tomar uma decisão, uma definição na sua vida, principalmente agora, nesses tempos, onde muitas coisas vão começar a acontecer. E imagina, agora é um tempo de apocalipse, é um tempo de revelação, onde o joio está sendo separado do trigo. E aí você está fazendo o quê todos os dias com a sua mente? Certo? Você está simplesmente se deixando levar pelo medo, pelo caos, pela preguiça, pela procrastinação, pela má vontade, né? Intelectual, a má vontade de raciocinar, ou de meditar. Então temos que ser muito sérios, né? Nesse aspecto interno do espírito. Mesmo que você seja uma pessoa super brincalhona, super bem-humorada, né, do chamado lado externo, porque a alegria é o estado natural de um espírito que está conectado com Deus. Essa é a prova de que ele está conectado com Deus, né? Nenhum espírito que esteja unido a Deus é uma pessoa triste, uma pessoa melancólica. Às vezes a gente tentam retratar, né, os mestres como aqueles seres de extremo sofrimento, né, os santos, né, mas eu não vejo assim. Eu vejo que se uma pessoa está realmente unida a Deus, a natureza dele é alegre por natureza. Ananda, né? A felicidade, a alegria. É um produto dessa paz que você atinge, que você transcende depois que você realizou essa verdade no seu coração, que inicialmente se apresenta como o conhecimento, né? Por exemplo, o conhecimento do Bhagavad Gita, ele se transforma em sabedoria, depois da autorrealização, né? da prática espiritual, e essa sabedoria ela manifesta-se como amor. O amor é isso, é rendição a Deus, é esse desejo de voltar para o Centro Supremo. E o Centro Supremo, esse nome, né, Centro Supremo, significa Krishna, que é esse ser lindo que está aí atrás, né? Então aqui eu vou ler o verso de hoje, que a gente estava falando mais ou menos dessa questão, né? Que tem pessoas que não sentem o sabor de Deus, que são chamadas pessoas pecaminosas, né? Que preferem se identificar com esse corpo material e viver tentando, né? Viver um dia após o outro, assim, naquilo que é confortável, que é interessante, nos seus planos. Porém, a pessoa não tem essa coisa interna de querer desfrutar do sabor divino. Como estava falando da história do sanduíche, depois que a pessoa que está com Deus experimenta aquele sanduíche, ele fala, nossa, mas deve ter milhões de outros sabores, né, para fazer o sanduíche. Né? Você pode comer vários sabores da manifestação de Deus. Enquanto que aquela outra pessoa que não tem paladar, você pode botar o que for ali diferente do divino, ela não vai sentir. Ela está doente, né? Da alma. Então ela tem que se tratar. Aí Krishna, aqui no Bhagavad Gita, nesse verso 30, verso 30 do capítulo 9, ele diz, né? Krishna está falando para Arjuna, mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado no serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está
devidamente situado em sua determinação. Certo? Então, Krishna está falando aqui que ele é imparcial. Ele não está considerando se a pessoa é boa ou má. Ele está falando assim, se a pessoa está situada em serviço devocional, ela deve ser considerada santa. Mesmo que no começo ela tenha aqueles defeitos, problemas de tendências, né, kármicas. Porém, se realmente ela resolveu na sua vida seguir o caminho do Espírito, porque ela entendeu e se rendeu a Deus, então ela está situada em sua determinação, em sua posição real, e uma pessoa assim deve ser considerada santa exatamente por isso. E depois, através da prática desse serviço devocional, ela vai se purificando e vai chegar no estágio de santo perfeito, vamos dizer assim, ou de sábio perfeito. Tá? Então, essa pessoa vai começar a sentir o sabor divino. E aí, quando você começa a sentir a realização de Deus, o amor vai brotar, e através do amor divino, todas as qualidades espirituais se manifestam, e essa alma se liberta. Então, a Krishna dando uma dica aqui de como a gente deve também ser imparcial. Tá? Respeitar todo mundo que se rendeu a Deus. Então, quando uma pessoa se rende a Krishna, a Deus, então aí o problema é de Krishna. Você não pode querer ficar julgando essa pessoa. Então, mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, vamos dizer, um assassino que cometeu várias... Você fala, não, essa alma não tem condição de ser um devoto, olha lá, é um assassino, certo? Mas aí Krishna, mas ele estava fazendo aquilo exatamente porque ele estava em plena ignorância. Ele não sentia gosto de nada, ele tinha uma aversão pela vida, pelas pessoas, um trauma, alguma coisa na vida dele que fez ele ser assim. Às vezes ele tinha um karma com outras pessoas que o mataram em outras vidas, aí nessa vida ele veio e matou outras pessoas. Tem toda uma história que a gente não sabe, né, do passado, que constitui a vida de uma pessoa, de uma experiência numa determinada vida. Então a gente não resolve nem a nossa vida, ainda fica querendo dar piti na vida dos outros. Mas se você vê uma pessoa que antes, é um assassino, tá, aí você vê aquela pessoa, ela está rendida a Deus, depois de um tempo. E realmente você vê que ela está se dedicando ao serviço devocional, que ela está cantando Mahamantra, que ela está rendida de fato, né? Se ela está se auto-enganando, aí é o problema dela. Mas quando você vê uma pessoa que realmente teve esse passado, mas se rendeu, você tem que considerá-la uma pessoa santa. Por mais repugnante que possa parecer para uma sociedade, ou para a sua crença, ou pela sua visão crítica das coisas, você tem que entender que aquela pessoa agora ela está sob a tutela de Krishna, e você não é ninguém para ficar botando o dedo para culpar alguém. Então é isso que Krishna está falando aqui. Ele está devidamente situado em sua posição. Certo? Situado em sua determinação, em querer chegar em Deus, em querer ir para o centro supremo. Tá? Então vamos ler o significado do Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, a palavra Sudurakachara, usada neste verso, é muito significativa e devemos compreendê-la apropriadamente. Quando é condicionada, a entidade viva tem duas espécies de atividades. Uma é condicional e a outra constitucional. Quanto à proteção do corpo, ou ao acatamento às leis da sociedade e do Estado, com certeza há diferentes atividades relativas à vida condicional, mesmo para os devotos. E essas atividades chamam-se condicionais.
Além destas, a entidade viva que está plenamente consciente de sua natureza espiritual ocupa-se em consciência de Krishna ou no serviço devocional ao Senhor, realiza atividades que se denominam transcendentais. Essas atividades são executadas em sua posição constitucional e chamam-se tecnicamente serviço devocional. Certo? Então, a condicional é aquela posição onde você está relativizado ao ambiente, à sociedade, às tradições, a tudo aquilo, né? E a constitucional é quando você entende que você é um espírito, um servo eterno de Deus, e pratica essas atividades nesse mundo que são consideradas transcendentais. Então, condicionalmente, o ser, ele se torna material. E constitucionalmente o ser se torna espiritual. Acontece que no estado condicionado, às vezes o serviço devocional e o serviço condicionado ao corpo andam lado a lado. Mas nesse caso também, às vezes, estas atividades opõem-se umas às outras. Na medida do possível, o devoto tem muita cautela em não fazer nada que possa abalar sua condição saudável. Ele sabe que a perfeição de suas atividades depende da sua progressiva realização na consciência de Krishna. Entretanto, às vezes, pode-se ver que um devoto consciente de Krishna comete algum ato que social ou politicamente é tido como abominável. Porque aí tem uma briga, né? Aquilo que eu estava falando, das sombras e das qualidades divinas, certo? Você está fazendo um serviço devocional, mas você também tem que fazer um serviço condicional na sociedade, porque você tem um corpo material, então você tem que fazer atividades para o corpo físico, sei lá, para sobrevivência, para qualquer coisa. Então, às vezes, há uma intempérie, né? Às vezes você dá um vacilo, uma queda, você faz alguma atividade que está ferindo, né? Vamos dizer assim, a visão perfeita do serviço devocional, que é tida como abominável. Mas essa queda passageira não o desqualifica. No Srimad Bhagavatam, afirma-se que se alguém cai, mas está sinceramente ocupado no serviço transcendental ao Senhor Supremo, o Senhor, estando situado em seu coração, purifica-o e perdoa tal abominação. Então, Krishna, ele sempre sabe o quanto você está realmente rendido a ele. Mas, né, a natureza da carne é fraca. Às vezes você pode dar um vacilo, assim, mas não deliberadamente. Porque você está condicionado, você, né, a tendência dos modos da natureza são muito fortes. Então, inicialmente, né, o devoto ele tem propensão a algumas quedas, mas se Krishna vê que ele realmente está rendido aos seus pés de lótus, Krishna simplesmente vai dando força ou criando situações para que esse devoto possa avançar em sua vida com mais facilidade. Aí Krishna ele tira algumas coisas da sua vida, algumas pessoas, né, para te facilitar. Algo que está te atrapalhando, que onde você está caindo ou está errando em certos aspectos, ou está fraquejando, entendeu? Então, Krishna é o sol, ele está sempre iluminando sua vida, tá bom? A contaminação material é tão forte que mesmo um yogi plenamente ocupado no serviço do Senhor, às vezes cai na armadilha. Porém, a consciência de Krishna é tão forte
que essa queda ocasional é corrigida de imediato, porque você tem a consciência do que você fez, do que você está fazendo, do que está te desviando, né? Então, quando você sabe o que está fazendo você perder seu tempo, o que está te desviando para situações que simplesmente não tem nada a ver com a sua vida espiritual, você imediatamente, né, volta para o ponto útil, né, da sua vida, nesse sentido da vida espiritual. Por isso, o processo do serviço devocional é sempre um sucesso. Todo espírito que se estabelece em Deus no serviço devocional vai ter sucesso, certo? Porque ele está sendo dirigido por Deus. Já uma pessoa que não está sendo dirigida internamente por Deus, se ele cair, ele pode se afundar cada vez mais no abismo, porque ele não tem esse suporte divino no coração dele. Ele não tem essa avidez, essa sinceridade de realmente eu quero voltar para o mundo espiritual, eu quero sair dessa forma, né, material. Não que essa forma material seja ruim, sair dessa condição condicionada, desse condicionamento que está algemando minha vida de tal forma que eu não consigo me libertar, né? Ninguém deve zombar de um devoto que acidentalmente afastou-se do caminho ideal. Como se explica no próximo verso, essas quedas ocasionais cessarão no devido tempo, logo que ele se situar em completa consciência de Krishna. Então é um trabalho interno a ser feito, não se cobre demais no início, certo? Entenda que igual Arjuna, no meio do campo de batalha, ele ficou naquele estado, né, de uau, como que eu vou lutar contra isso? E Krishna falou, vai, você vai lutar e você já é vencedor. Portanto, quem está em consciência de Krishna e ocupa-se com determinação no processo de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, deve ser considerado como estando na posição transcendental, mesmo que ele pareça ter caído por acaso ou acidentalmente. Então, vamos observar aí, né? Porque tem muitos irmãos em Krishna que ficam um criticando o outro, certo? Mas se a pessoa está cantando Mahamantra Hare Krishna, está tentando, e ele tem os seus problemas internos que ele não consegue falar para ninguém, que aquilo às vezes é um trauma que vem de vidas passadas, e as relações que ele tem nesse mundo, as crenças que botaram na cabeça dele. Então, tudo isso tem que considerar, não é assim de uma hora para outra que a pessoa se torna um santo iluminado, né? A não ser que Krishna queira, né? Aqui se adverte os não devotos para que não zombem de um devoto por ter tido uma queda acidental. Infelizmente, né, as pessoas são muito más, né? Naquele quesito de julgar, né? Elas não perdoam, não. Você pode ter feito 99 coisas boas, mas aquela uma que você fez errado vai te condenar. Aquela pessoa vai sempre olhar para aquela uma que você fez errado. Esse é o nosso aspecto negativo, né? É o que nós temos em nosso coração, a negatividade. Então a gente foca naquele um negativo daquela pessoa que fez 99 coisas boas, mas a gente só vai olhar para um negativo. É uma espécie de inveja também, né? É assim que a nossa sociedade é criada, né? Nesse padrão demoníaco. Um tentando derrubar o outro, mesmo com aparência de santidade, né? Igual lá os fariseus e saduceus, né? Quando viram o Mestre Cristo, né? Queriam achar um defeito nele. E iam achar o defeito que eles quisessem, né? Porque esses defeitos estavam tudo dentro dele mesmos. Então, não zombem de um devoto por ter tido uma queda acidental.
ele ainda deve ser considerado santo, mesmo que tenha acidentalmente caído. Se a pessoa não seguir esta regra e zombar da queda acidental do devoto, então estará desobedecendo a ordem do Senhor Supremo. A única qualificação do devoto é estar firme e exclusivamente ocupado em serviço devocional. Então, deixa cada pessoa seguir a sua vida sob a regência interna de Krishna, tá? Se a pessoa já está cantando Mahamantra, se está praticando serviço devocional, já está de bom tamanho, certo? Não precisariam haver tantas brigas, tantas, né, discussões, conflitos, por causa de coisas, de quedas simples assim, que acontecem, né? Muitas coisas estão envolvidas. Bom, mas, então aqui, Prabhupada está falando, né, que a única qualificação, a única coisa que nós temos que fazer é seguir firme e exclusivamente em nosso serviço devocional, tá? As coisas dos devotos de Krishna com Krishna é entre eles. E, da mesma forma, o que diz respeito a você e Krishna é assunto seu. Se você está se auto-enganando, se você está usando Deus para propósitos materiais, ou para ter fama, poder, dinheiro, isso é problema seu. Você vai continuar aqui nesse mundo material, não vai atingir nada, certo? A ideia é exatamente você desapegar desse mundo para, na hora da morte, você estar com a consciência adequada para ir para o mundo de Deus, onde tudo é felicidade absoluta. Quem é que não quer isso? É tão insensato, né? Isso é uma coisa lógica. Então, é dito que há um verso no Nrsimha Purana que diz que o significado é que mesmo que alguém ocupado por completo no serviço devocional do Senhor, às vezes cometa atos abomináveis. Tal atitude deve ser considerada como manchas da lua, que se assemelham à forma de um coelho. Essas manchas não impedem a difusão do luar. Da mesma forma, o fato de um devoto acidentalmente sair do caminho do caráter santo não o torna abominável. Por outro lado, não se deve interpretar que um devoto no serviço devocional transcendental pode agir de todas as maneiras abomináveis. Este verso refere-se apenas a um acidente devido ao forte poder das ligações materiais. O serviço devocional é mais ou menos uma declaração de guerra contra a energia ilusória. Tá? Então não é assim, eu estou com Deus e eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me perdoar, não tem problema, eu sou devoto, aí se eu fizer uma ação X, aí está tudo certo, o que importa é eu estar fazendo o serviço devocional, cantando o santo nome, entendeu? Não é assim, aí não é para você interpretar, aí você está abusando, né? Não é abusar, você está com Deus, aí às vezes vai ter uma fraqueza, alguma coisa pode acontecer que você, vai cair, principalmente no início da sua prática devocional. Por isso que você não deve se autocobrar essa perfeição, ou chegou outro devoto falando, você não pode fazer isso, porque isso é errado, você vai para o inferno. Não é assim, certo? Cada um tem seu nível de consciência, quanto mais alto você eleva, menos você vai cair no condicionamento material. Porém, se você cair, a queda vai ser maior, porque aí você tem mais responsabilidade. Deus, ele te deu mais confiança, certo? Mas não é para você usar da sua posição vantajosa do espírito para abusar de Deus que está no seu coração, te conduzindo amavelmente de volta para Vaikuntha Loka Dhamma, né, a morada espiritual. Tá? Enquanto não for bastante forte para combater a energia ilusória, poderá haver quedas acidentais. Mas quando o devoto é forte o suficiente, ele deixa de sujeitar-se a estas quedas, como já se explicou. Ninguém deve se aproveitar deste verso para cometer tolices e achar que continua sendo devoto. Se com o serviço devocional
ele não melhorar o seu caráter, então deve-se entender que ele não é um devoto elevado. Por isso que muitas pessoas, né, apesar de entrar na vida espiritual, né, se rotular como um devoto, seja de qualquer religião, de Krishna, de Cristo, de Buda, sei lá, de qualquer devoto, qualquer mestre, se ele não está colocando, né, o coração dele real nesse objetivo supremo da existência, ele é um devoto, né, eu falo um devoto de meia tigela, assim, é um devoto morno, é um devoto que vai continuar aí vidas e vidas só como devoto, barganhando com o seu condicionamento, fazer certas ações que vão mantê-lo apegado aqui nessa escola, né? Porque Krishna está olhando dentro do seu coração exatamente o que você está querendo. Deus ele só vai dar para você o que você quer, certo? Então o que você tem que querer? Você tem que pedir a Deus para despertar o amor por Ele. Quando você está cantando Mahamantra Hare Krishna, você está pedindo a Deus para que esse amor, né, que vai te situar na sua posição constitucional do espírito, manifeste logo, para que você sinta o sabor do amor, né? O amor aqui me veio na cabeça é o ketchup que você bota lá no seu sanduíche, né? Aí você come aquele molho doce, né? Ou qualquer molho que tem aquele sabor de Deus, né? Então, tudo que você faz na sua vida, quando você está com Deus no seu coração, você sente esse sabor maravilhoso e sua vida passa a ser espetacular. Porque, né, tudo maravilhoso. Imagina esse mundo material aqui, imagina essa existência, né, essa forma humana, né, tudo tão legal, esses átomos unidos, né, e o espírito comandando tudo através da mente. Isso aqui tudo vai ficar aqui 100 anos, vai passar rapidinho, certo? Mas é tudo tão maravilhoso, né? A manifestação, a criação de Deus, você, uma energia de Deus. Então, imagina, Deus, é só você meditar nessa forma aí, o que está aí atrás, Krishna com a flauta, no mundo espiritual, com as golpes, com seus amigos, com seus parentes, as árvores, né, de Vrindavana, o Jamuna, Govardhana, o Radhakunda, assim, toda aquela área, Krishna passeando, né? Aí Deus ele vai revelando para você no seu coração, na medida em que você realmente, assim, me rendi aos seus pés de lótus, e agora eu quero desfrutar internamente desses passatempos, eu quero andar nesse mundo material tendo a visão de Vrindavana. Por isso é dito que quando às vezes vamos a Vrindavana, né, quando uma pessoa não está desenvolvida espiritualmente e vai em Vrindavana, ele vê um lugar sujo, né, um lugar assim, meio como se fosse uma cidade normal, né? Um lugar Vrindavana. Já quando você se torna um devoto puro de Krishna, como os Goswamis, né? Que eram os discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, né? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Gopala Bhatta Goswami, né? Jiva Goswami. Esses devotos, eles simplesmente ficavam em êxtase o dia inteiro em Vrindavana, porque aquela Vrindavana é a Vrindavana mesmo. Essa Vrindavana que está aqui na Terra, ela tem a energia da Vrindavana de Krishna. Quando Krishna veio para esse mundo, ele manifestou essa Vrindavana terrena, porém, quando você está vivendo em Krishna, você consegue ver Krishna nessa Vrindavana. Eu estou fazendo uma consideração assim, que o devoto puro, ele está sempre vendo Vrindavana e Krishna em tudo, certo? Então temos que chegar nesse ponto. Então nossa vida vai ser perfeita, tendo Deus, né, alegrado-se em nosso coração, porque obtivemos a vitória do Espírito. Então vamos caminhar para Deus esse sentimento
E não nos culpar muito, não nos culpemos inicialmente, porque ficamos com certos desejos, ou porque caímos algumas vezes, certo? Esse sentimento de culpa, temos que erradicar de nossa vida. O que importa é o que você está sentindo no seu coração. Você realmente quer voltar para Deus? O que você está fazendo diariamente na sua vida? Você está deliberadamente deixando a vida passar, esquecendo da oportunidade humana de existir? Tem que pensar isso, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. E aí todo esse conhecimento que você obteve agora nesse planeta vai deixar para trás, né? Aí vai ter que voltar em outra forma, vai ter que aprender tudo de novo, e aí são milhões de situações. Então aproveita agora, toma uma decisão, tá? Começa, inicialmente você vai tropeçando, vai caindo, vai levantando, e vai pedindo a Krishna, Hare Krishna, Krishna me ajuda, e você começa a passar as mensagens de Krishna, começa a falar o conhecimento do Bhagavad Gita, começa a estudar, começa a entrar nessa dimensão, nessa frequência divina, certo? Essa é a dimensão transcendental, nem é quinta, sétima dimensão, não, é a dimensão transcendental, é a dimensão divina, estar vivendo em serviço devocional nesse planeta Terra aqui. Então, Krishna, ele é muito, assim, explícito, né? Então, esse verso é muito incrível, que ele fala assim, não importa, para de julgar o seu irmão que está lá, que se rendeu a mim, tá? Então, o problema dele é dele comigo, você só tem que seguir seu serviço devocional e manda bala, porque todo pensamento negativo que você tiver contra outro irmão, outra pessoa, esse sentimento negativo vai se tornar uma raiz no seu coração. Então, o devoto puro, ele não está julgando ninguém, ele simplesmente quer passar a luz para as outras pessoas, o amor, e ele vive em paz no seu coração, certo? Mesmo que as pessoas o matem, né? Igual fizeram lá com o mestre Jesus, ele falou, pai, perdoa, que esses caras não sabem o que fazem, são uns ignorantes, né? Estão sacrificando, estão matando o divino neles, me crucificando, eles estão matando o divino neles. E isso aí vem com uma reação kármica, né? Muitas pessoas devem ter sofrido muitas vidas por um ato assim que aparentemente eles julgavam inocentes, né? Então temos que tomar um pouquinho de precaução em relação às nossas ações nesse mundo e sermos, como Krishna falou aqui, porque está devidamente situado em sua determinação. Se você for determinado, certo? Se você colocar a sua energia nisso diariamente, o seu entusiasmo, né, a sua avidez, eu quero que eu quero. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare, sabe? Eu quero. Aí você vai perturbar tanto Deus que ele vai falar assim, calma, já estou sabendo, não precisa ficar barganhando comigo, não. Pode deixar que eu vou te levar. Então é assim que é Krishna. Olha só que sorriso lindo aí, de Deus. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!